Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que temos, tudo que Jesus, não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Queremos ter, Jesus, o coração de Maria, que estava aos seus pés e sabia que essa é a boa parte, Jesus. Queremos, Pai. Queremos reconhecer que o Senhor é o que temos de mais importante, de mais precioso. Tu és o nosso tesouro, Jesus. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca
estava aos teus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei um bem precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Por isso a nossa alma engrandece a Ti, Jesus. E nosso espírito se alegra, porque nós temos um Deus tão maravilhoso como o Senhor. Como não se alegrar, como não te amar quando vemos a Tua face, quando te conhecemos, Jesus. Ah, Senhor, só nos resta te adorar, Pai. Só nos resta nos prostrarmos aos Seus pés, Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Vamos cantar juntos que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Só Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Enchendo nossas lâmpadas com óleo do Espírito, e tem feito sua vida florescer. Enchendo nossas lâmpadas com óleo do Espírito, e tem feito sua vida florescer. Santo, te adoramos, Jesus. Só Tu és santo. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Adorado,
de tudo és amado, adorado. Por isso que nós te adoramos, Jesus. Exaltado é o Senhor. Toda a terra pertence a Ti. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Nós somos Teus. E cabe a nós Te adorar. Porque, Senhor, olhas para nós, Pai, seres tão pequenos, tão mortais, tão frágeis. Ainda assim, o Senhor nos ama. Ainda assim, o Senhor olha para nós. Ainda assim, Tu és o nosso Pai. Pai presente, Pai amoroso, Pai bondoso. E é por isso que nós Te adoramos essa noite, Jesus. Porque Tu és digno da nossa adoração. Fiquem à vontade para ofertar na casa do Senhor essa noite. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor.
que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável. Melhor que a vida é o teu amor. Vamos aplaudir o nosso Deus essa noite. Ele é santo e digno de receber toda a honra, glória e adoração de seus filhos. Amém. Podem se assentar. Amém, meus irmãos. O Senhor Jesus está entre nós, amém? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos preparar para ouvir a voz do Senhor. Mas antes, a nossa irmã Maria José, acho que ainda tem um recado para dar para os irmãos. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Que louvor, gente. Meu lindo, maravilhoso, Deus soberano. Gratidão ao Senhor por esses irmãos que vieram louvar, trazer essa unção aqui para nós nessa noite. Deus continua abençoando, irmãos. Irmãos, eu tenho um convite a fazer para todos os irmãos aqui que estão presentes à noite e que possam estar aqui no próximo domingo pela manhã, porque a gente está
A igreja, né, em união aqui, estão arrecadando fundos, né, para a obra aqui. Então, assim, cada domingo tem algo diferente, tem coisas diferentes aqui para que os irmãos possam contribuir. Hoje de manhã foi tremendo, e o que sobrou do lanche de manhã, gente, é apenas 6 broas, 6 pedaços, tá? A R$10. E sanduíche, sobrou só 4, tá R$12. Sanduíche natural, gente, tudo muito bem feito, de qualidade mesmo, tá? É top. E no próximo domingo, pela manhã, nós vamos ter aqui o tropeiro, gente. O trem é tão bom que até às vezes sai da memória da gente. Tá R$25, gente. Quem for adquirir, passa o nome para mim hoje, que eu tenho, durante a semana, eu tenho que passar pela pessoa que vai preparar tudo. Gente, é top, tá? É completo. Bom demais da conta. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, mesmo que vocês não queiram comprar o sanduíche para vocês comer ou não gostam, compra, abençoa alguém lá fora, entendeu? Seu vizinho. Faça assim que Deus vai recompensar cada um de vocês. Amém? Top, top, top. Gente, nó. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, e toda essa arrecadação é para a obra que nós estamos realizando na nossa fachada, por isso algum transtorno, a gente não está podendo entrar pela portaria principal, mas a gente está providenciando uma acessibilidade melhor para cadeirantes, os irmãos com alguma dificuldade de locomoção. É uma obra muito desafiadora, a gente vai no depósito e fica apavorado de ver os preços dos negócios, né? Mas Deus tem sido muito bom, tem sido muito generoso, muito gracioso e tem nos abençoado. Eu peço aos irmãos também que, quando se lembrarem, orem por nós, orem por mim e pelo Célio. Coitado do Célio, o Célio já está angustiado, eu também, a obra, né, nem sempre vai na celeridade que a gente deseja, mas Deus vai nos dar um bom termo, né? Ele é muito bom, ele tem sido muito bom conosco. Quero também de antemão, mais uma vez agradecer aos irmãos da Metodista, alegria enorme recebê-los, ver tanta gente bonita aqui, né? Ver a Dudinha ali, que eu conheci desde pequenininha, só gente boa, tá vendo? O reino de Deus é esse reino, né? Tem muita gente amiga por todo lado, muito bem. Irmãos, nós já vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Nós encerramos a semana passada a nossa série de mensagens na Epístola de Judas. Foram, salvo engano, 14 mensagens em Judas. E a partir da semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos iniciar, dentro dessa nossa perspectiva, A Verdade Importa, uma nova série de mensagens cuja temática será os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais. Isso é muito importante, porque, só para apalatar um pouquinho aí os irmãos, nós temos percebido um esvaziamento muito grande nos púlpitos das igrejas dessa palavra, pecado. Há menos de 4 décadas atrás, todos os sermões carregavam essa palavra, pecado. E nós percebemos que agora, nesse novo tempo, nessa nova fase da igreja, essa palavra foi higienizada, foi tirada do vocabulário dos pastores, não está mais presente no púlpito da igreja. Nós substituímos essa palavra por uma palavra mais adocicada, mais abrandada, e isso tem sido uma grande perda para nós. Então, nessa nova série de mensagens, a partir da próxima semana, a gente vai pensar um pouquinho sobre a gravidade do pecado. Nós vamos fazer um estudo sobre as raízes do pecado ali em Gênesis, de forma introdutória. Depois nós vamos pegar cada um daqueles 7 pecados capitais: orgulho, inveja, avareza, glutonaria, os 7 pecados. E depois nós vamos fazer um contraponto desses pecados
com o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. No Sermão da Montanha, Jesus contrapõe justamente esse reino de Deus, que é um reino de ponta cabeça, né? Enquanto o mundo grita orgulho, aí o reino de Deus grita assim, bem-aventurado os mansos de coração. Então nós temos essa perspectiva. Então vai ser uma série muito desafiadora. Eu quero convidar você a participar conosco, sem dúvida a gente vai ser muito, 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 muito abençoado. Muito bem. Dito isso, Marcos capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 22. Então, nós vamos ler o verso 22 do capítulo 15 do Evangelho, o primeiro Evangelho escrito, Evangelho de Marcos. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos, algo que a gente sempre fala aqui na nossa igreja, porque quando a gente está diante do texto bíblico, a gente tem a seguinte tendência, de não prestar muita atenção na leitura do texto. A gente dá aquela voada básica, não é? Pensa na segunda-feira e fica ali esperando a leitura acontecer. E depois da oração, quando o pastor começa a explicar, a gente presta atenção naquilo que o pastor vai dizer. Mas eu quero lembrar aos irmãos que não é a palavra do pastor que é inspirada por Deus. É a palavra escrita. O pastor pode ser iluminado pelo Senhor, mas a palavra revelada, a palavra de Deus é a palavra escrita. Então tenha por hábito prestar muita atenção no texto bíblico, porque enquanto nós lemos a palavra do Senhor, certamente Deus fala conosco. Então vamos fazer essa leitura já com esse espírito de oração, já com o coração aberto, pedindo ao Senhor que Ele possa falar conosco por meio da sua palavra. E Marcos fez o seguinte registro, verso 22, capítulo 15. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Aqui esse vinho misturado com mirra é uma espécie de narcótico, para tirar um pouquinho da dor e do sofrimento ali da crucificação. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver com que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele também foram crucificados 2 ladrões, um estava à sua direita e o outro ficava à sua esquerda, para se cumprir a escritura que diz: com malfeitores ele foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: ele salvou os outros, e a si mesmo ele não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e para que creamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde, e às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja com vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, e lhe deu a beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou,
e o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. E o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Outra tradução diz: verdadeiramente, esse homem era justo. Oremos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo amor que inspirou essas santas letras, obrigado pela presença poderosa do teu Espírito entre nós. Senhor, que nessa noite, de uma maneira muito profunda, o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração. Desvenda, Senhor, os olhos do nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Ó Senhor, faça isso nessa noite para a sua própria glória. E assim nós oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém, 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 amém. Irmãos, uma objeção que geralmente a gente ouve dos não cristãos, e até mesmo de alguns cristãos muito sinceros, é justamente essa: Deus é muito bom, Deus é amor, e sendo Deus muito bom, sendo Deus muito amoroso, por que ele permitiu que o seu filho morresse de uma forma tão crua na cruz do Calvário? E nós que conhecemos um pouquinho sobre o drama aqui da crucificação, nós sabemos que no Império Romano existiam algumas penas capitais que eram muito duras, entre elas a crucificação. A crucificação era uma pena capital terrível, porque ela durava pelo menos 3 dias para que o condenado morresse, não é? Ele era preso ali pelos seus pulsos, cravados ali com pregos, e também os seus pés. E geralmente essa crucificação acontecia na parte da manhã, chegando perto do meio do dia, justamente porque era um momento assim, quando tudo estava muito mais quente. E ali o crucificado geralmente também havia sido açoitado ou algo semelhante. Ele já estava muito debilitado, então ele era colocado ali de pendurado naquele madeiro. Geralmente o crucificado também, para vergonha dele, ele era despido das suas vestes, ele era crucificado nu ali na cruz. E como a agonia demorava muitas horas, e essa posição era uma posição muito difícil para se sustentar, era natural que o corpo pesado se cedesse um pouquinho por conta do cansaço das mãos. Só que quando isso acontecia, a pessoa era asfixiada. Não sei se os irmãos sabem, a crucificação é uma morte por asfixia, porque a pessoa não consegue respirar. Então, imagina Jesus ali no tormento da cruz, não é? A tradição bíblica vai dizer que ele também teve suas barbas arrancadas, e isso dilatou muito a sua face, desfigurou a sua face. E também nós sabemos que Jesus recebeu coroa de espinhos, né? Espinhos possivelmente venenosos que entraram ali no seu crânio, e com o inchaço, certamente o seu rosto estava muito desfigurado. Isso também por conta dos espancamentos que ele foi submetido, a dificuldade respiratória era ainda maior. E essa agonia da cruz, ela era quase que interminável, porque era um jogo de cansaço. Os braços se cansavam, o condenado descansava um pouco, mas perdia o ar, depois ele tinha que forçar novamente os seus pulsos. Imagina um misto de dor terrível com asfixia. Então era uma dor muito,
muito terrível, era uma pena de morte muito, muito cruel. E a gente se pergunta, se Deus é tão bom, se Deus é, como nós aprendemos hoje a palavra grega agape, né? Se Deus é ágape, se Deus é amor, por que que ele enviou ou teve que enviar o seu filho para morrer de uma forma tão terrível no nosso lugar? Ele não poderia apenas nos perdoar? Só perdoar e aí estava tudo resolvido? Essa é uma pergunta que merece algumas considerações. É verdade, é verdade. Deus, ele é bom, é verdade, Deus, ele é amor. Mas é importante nós observarmos também que Deus é justiça. Deus, ele é santo e a sua santidade reivindica de forma direta a sua justiça. Portanto, mesmo sendo Deus amor, a gente precisa entender que cabe dentro do guarda-chuva do amor a sua reivindicação de santidade e o seu senso de justiça. E diante, meus irmãos, da nossa rebelião, e nós vamos nos aprofundar nessa temática no próximo domingo, Deus não poderia apenas nos inocentar com uma palavra. Porque, inclusive, dentro do nosso coração, ele colocou esse mesmo senso de justiça, e é esse senso de justiça que cria as nossas leis. Eu vou dar um exemplo. Imagine que uma pena capital foi dada a um assassino de um bebezinho. O rapaz pegou uma criancinha, um bebezinho recém-nascido. Desculpa, eu vou aumentar aqui o grau da coisa para ver que a gente tem um senso de justiça em nós. E esse menininho pequenininho, inocente, e ele fez muita maldade com essa criancinha. Por fim, ele queimou essa criancinha viva, ok? Isso aconteceu ali em Israel, 7 de outubro. E isso aconteceu. Imagina que você pega, então, essa pessoa, esse criminoso, esse culpado, e todas as provas mostram que ele é culpado, há provas irrefutáveis do seu crime. Ele é levado, então, diante de um juiz para ser julgado. Imagina, então, que todos eles estão assentados naquele tribunal, como se aqui fosse um grande tribunal, e as provas sendo mostradas, as imagens da criança morta sendo mostradas, e toda aquela cena terrível. E aí o juiz, depois de toda a apresentação da sua culpa, o juiz vai dar a sentença, ele simplesmente diz assim para o acusado: olha, tudo que você fez é muito feio, tudo que você fez é muito ruim, as provas contra você são irrefutáveis, você é culpado, mas aqui na minha sentença eu vou te inocentar. Você não deve nada. Imagina uma cena assim. O que isso gestaria no nosso coração? Não era um grito por justiça? Aquele juiz estaria sendo justo? Ele estaria sendo bom? Olha, meus irmãos, como a justiça e a bondade de Deus, elas são amalgamadas, elas andam juntas. Deus só é bom porque ele é justo, porque se aquele juiz simplesmente perdoa aquele pecado hediondo, aquele crime hediondo, ele não seria bom. Ele só é bom porque ele também é justo. E, meus irmãos, a gente não pode duvidar de uma coisa: nós somos esses criminosos. Essa é a nossa rebelião contra Deus. Nós pecamos contra Deus justamente assim. Nós ferimos a santidade de Deus de uma forma tão poderosa, tão grande, tão destruidora, que nós somos culpados. Nós estragamos, nós destruímos, nós ofendemos a santidade de Deus e a imagem de Deus que ele fez refletir em nós.
Portanto, Deus não pode apenas simplesmente dizer, olha, você está perdoado e está pagado, como se nada houvesse acontecido, porque se isso ele faz, ele não seria de forma alguma justo. Alguém tem que pagar pela ofensa. Alguém tem que pagar pelo estrago produzido. A grande questão é, quem vai pagar? Se nós somos devedores, se o nosso pecado é tão profundo, quem é que deve pagar? Por que nós não pagamos? Por que já que nós que fizemos o estrago, ao invés de Deus enviar o seu filho, por que nós não morremos? Por que nós não pagamos esse preço? Mas a grande questão é, meus irmãos, diante de uma culpa infinita, só uma redenção infinita é capaz de levar o nosso pecado. E nós não conseguimos pagar esse preço, nós não conseguimos nos consertar. E aqui eu vou contar uma historinha, que eu já contei aqui para os irmãos vão se lembrar, que é mais ou menos assim, porque às vezes a gente acha que o nosso pecado é tão pequeno e que a gente, com os nossos atos de justiça, com a nossa religiosidade, sendo bons mocinhos, indo na igreja e fazendo tudo certinho, a gente acha que vai ganhar o favor e os méritos de Deus, e Cristo parece que se torna apenas um acessório. É como se Cristo não fosse necessário, fosse apenas um bom exemplo que a gente pudesse seguir, mas nós, pelos nossos méritos, nós conseguimos alcançar o favor e a graça de Deus e ficarmos livres da nossa culpa. Só que as coisas não são assim. Aí eu vou contar uma historinha, os irmãos vão se lembrar e vão dar boas risadas. Quando o meu menino, o Pedrinho, ele era pequeno, ele tinha o quê? Uns 4 anos de idade? 4 anos de idade, mais ou menos. Nessa época, há 15 anos atrás, 14, eu ainda tinha o hábito de lavar carro. Hoje eu não lavo carro mais, né? Se a Viviane não lavar, eu levo para alguém lavar. Eu não aguento lavar, não canso. Mas eu lavava, tipo a ciência de encerar o carro, fazer aquelas coisas todas, né? Deixar o carro bonitinho e tudo. E toda criança, quanto mais menino, gosta muito de carro, gosta de estar ali, junto com o pai, mexendo, aquela coisa de menino. E eu tinha uma ideia nessa época, eu lembro disso. Aí eu estava lá e o Pedrinho pulando para lá e para cá, eu lavando o carro, ele pulando, entra, sai, aquelas coisas, né? E eu, assim, na minha avoação total, né? Avoado, né? Nem voado, é avoação total. Eu ali deixei a chave na ignição, sabe? Deixei o carro ali, porta aberta, chave na ignição, e tô lá cuidando, Pedrinho borboletando. Só que aí a cabeça de menino, sabe como é que é? Ele já viu várias vezes o pai dele entrando no carro e virando a chavinha e o carro andando, né? Assim? Acontece, não é? Aí o que ele fez? No momento de distração, o inimigo é astuto. A gente não pode deixar de vigiar. No momento de distração, na que eu estava ali, ó, lustrando alguma coisa, o rapazinho não me vai no banco do motorista e o carro engrenado, e o que ele faz? Liga, vira a chave. Irmãos, o carro deu uns pinotes, sabe? O carro ligou e deu uns pinotes assim, e deu uns pinotes, e o portão estava assim, pá! Bateu no portão, que o portão abraçou o carro. Imagina a cena. O carro entrou para dentro, entrou para dentro do portão, o portão abraçou o carro, e eu levei aquele susto enorme. Eu tentando segurar o carro da mulher, o carro pulando e segurando. Quem segura, né? O carro deu aquele estrago todo, e o portão amassou, o carro amassou. Aí o Pedro desceu correndo assim do banco do carro e correu para dentro de casa. Eu pensei, olha, está fugindo da cena do crime. A gente pensa, né? O meliante está fugindo da cena do crime. Mas não era isso, não. Aí, daí a pouco, ele volta e ele tinha umas caixinhas de ferramentas de plástico que ele ganhou. Ele tinha um estojinho com as caixinhas, com as ferramentinhas, alicate, chave de boca, essas coisas, né? Aí ele veio com as caixinhas de ferramenta e falou assim comigo, papai, antecipando a bronca, né? Papai, não se preocupa não, porque eu vou consertar tudo isso.
Não é assim que a gente faz, às vezes, achando que a gente vai consertar tudo isso com a nossa justiça? Não, não precisa de Jesus morrer. Eu conserto tudo isso. Olha, eu precisei de Jesus para ser salvo. Mas agora eu não preciso mais. Porque agora é comigo. Agora eu estou no controle. Agora eu construo a minha história. Jesus é um cara legal. Ele é um modelo para mim. Mas eu dou conta do recado. Não funciona, meus irmãos. Não funciona. Porque olha só, a beleza do Evangelho é a seguinte. Se Deus apenas nos perdoasse e nos deixasse ir, o estrago que foi feito em nós iria permanecer. Imagina que você bateu com seu carro, já que aqui é a analogia de carro. Imagina que você tem um Fusquinha e bateu numa Lamborghini Veneno. É aquela mais cara, não é isso? Aqueles carros caros. E você bateu naquele carro, e aí aquele homem desce do carro, riquíssimo, e aí você fala, olha, eu não tenho como te pagar o conserto, toma aqui o meu carro. Sabe o que Deus fez com a gente, meus irmãos? Deus não apenas nos livrou da nossa culpa por termos ofendido a sua santidade. Culpa irreparável, culpa impagável. Mas Ele foi além. Ele foi além. Ele pegou o nosso Fusquinha e consertou o nosso Fusquinha. Isso é graça. Isso é graça, é favor e merecido de Deus. Sabe o que o Evangelho faz com a gente, gente? O Evangelho nos conserta. O Evangelho é o poder de Deus para nos consertar, para nos transformar. Nós éramos inimigos da cruz. Nós éramos inimigos de Deus, escravos do pecado, vendidos, entregues a nós mesmos. Mas o que Deus fez, meus irmãos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Pela graça, nós somos salvos. E o apóstolo vai dizer, e isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, é dádiva de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Graça, 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 graça. Sempre quando nós ouvirmos a palavra pecado, nós precisamos ouvir também a palavra graça, porque nós produzimos o nosso pecado. Mas onde abundou o nosso pecado, superabundou, de forma transbordante, generosa, a graça do Senhor, o nosso Jesus. O nosso Jesus. Deus nos ama, meus irmãos. Deus nos ama. Perguntaram para Calbart, um grande teólogo neortodoxo, qual que era a mensagem central do Evangelho, como que ele resumia toda a mensagem das Escrituras, e o Calbart, todo mundo esperava, um camarada, cabeça gigante, muito conteúdo, muita teologia, muitos livros escritos, eles pensavam que ele ia fazer trazer uma resposta muito rebuscada, muito profunda, muito complexa, e ele resumiu a mensagem do Evangelho em apenas uma frase dizendo, Deus me ama, a minha velha Bíblia assim o diz. Deus nos ama porque a nossa Bíblia assim o diz. Nós não conseguimos pagar o preço do nosso pecado, mas houve um que foi capaz. Houve um que tomou o nosso lugar. E porque nós estamos nele, abrigados nele, nós fomos salvos. O nosso Jesus.
o nosso Jesus. Ele nos cobriu com a sua presença e nele o fogo justo e santo da ira de Deus foi derramado para que eu e você tivéssemos vida. Quero terminar essa nossa reflexão com uma última imagem. Eu vi essa ilustração de um grande pastor e teólogo presbiteriano chamado Timothy Keller. A nossa igreja conhece bastante o Timothy Keller, né? Timothy Keller, ele foi um pastor ali em Manhattan, Nova York, e ele conta uma história muito interessante, na verdade, um fato que aconteceu em um parque nos Estados Unidos chamado Yellowstone. No Yellowstone era um parque que de vez em quando tinha algumas queimadas e houve uma queimada muito grande nesse parque e muita coisa se perdeu por conta dessa queimada e depois do fogo ter sido debelado, os bombeiros então partiram ali e também os guardas florestais para ver os danos e tudo mais. E um dos guardas florestais então fazendo ali aquele serviço ali de rescaldo, vendo como é que estava o parque, ele se deparou com uma cena muito interessante. Numa árvore, uma árvore completamente chamuscada, completamente queimada, ele percebeu que tinha um pássaro mesmo, com as asas abertas, que estava assim, colado na árvore. Havia sido morto ali com um incêndio, e ele estava com as asas abertas, coladas ali naquela árvore. Imagina a cena. Um pássaro morto colado ali na árvore. E ele achou aquela cena curiosa e ele se aproximou do pássaro e foi tirar o pássaro, né? Já que estava ali, ele tirou o pássaro e, para sua surpresa, meus irmãos, para sua surpresa, quando ele descolou aquele pássaro da árvore, ele encontrou 4 filhotinhos de passarinho, vivinhos da Silva, guardados ali. Então imagina a cena, a mamãe o pássaro viu o fogo. Ela poderia ter voado, ela poderia ter abandonado os filhotes, ela poderia ter salvado as vidas. Quantos outros fizeram isso? Mas ela viu que seus filhotes não tinham como escapar, eles não conseguiam voar. Eles eram pequenininhos ainda, o que ela fez? Ela abriu as suas asas. Ela suportou o calor. Ela suportou aquele fogo, ela morreu. Mas naquela sua morte, ela deu vida para aqueles 4 filhotinhos. Eu preciso explicar essa ilustração? Não somos nós, irmãos, que fomos guardados debaixo das asas do nosso Salvador? Quando o fogo da santa e justa ira de Deus, que deveria cair sobre nós, foi derramado, Cristo abriu as suas asas ali no Calvário para que sobre ele, não sobre nós, Deus pudesse descarregar toda a sua ira. Ele morreu para que eu e você fôssemos poupados, para que eu e você tivéssemos vida. Vida. Na morte de Cristo, nós recebemos a vida. Mas a boa notícia é que um dia, esse grande pássaro, Jesus Cristo, que abriu as suas asas no Calvário e ali ele nos resgatou, um dia esse grande pássaro, Jesus, Sol da Justiça, voltará. Porque o túmulo não conseguiu deter o autor da nossa vida. E como nós cantamos, meus irmãos, como eu anelo o dia em que eu verei e que nós veremos o nosso Senhor.
Eu verei as marcas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Aquelas cicatrizes foram por minha causa. Naquelas cicatrizes, eu fui curado. Naquelas cicatrizes, eu fui perdoado. O castigo que nos traz a paz, meus irmãos, estava sobre ele. E por causa das suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós somos nivelados pelo peso da morte do nosso pecado, para que em Cristo todos nós recebamos vida e vida em abundância. Porque assim como Jesus Cristo ressuscitou, essa é a declaração da ceia do Senhor, nós também ressuscitaremos, meus irmãos. Ele nos resgatou da morte. O autor aos Colossenses, o apóstolo Paulo, vai dizer, capítulo 1, verso 13, ele nos transportou do império da morte para o reino do Filho do seu amor. Ao tomarmos a ceia do Senhor, que a gente possa vir com esse coração, com essa alegria, sabendo que um alto preço foi pago, sabendo que a nossa redenção é pela graça, mas não foi de graça. Custou a própria morte do Filho de Deus, mas sabendo que nós podemos agora nos achegar com reverência a presença do Senhor, porque o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Deus rasgou o véu dele para nós. Nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. E olha que paradoxo. Olha aqui, que mensagem linda. Ao mesmo tempo que nós somos imerecedores, nós não podemos estar diante da santidade de Deus, porque nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz que nós podemos entrar com intrepidez agora no Santo dos Santos. Ao mesmo tempo que nós somos pecadores, nós merecemos a morte. A palavra de Deus diz, entrem agora, o véu se rasgou. Essa é a boa nova do Evangelho, você realmente não merece. Porque o Evangelho não é sobre nós merecemos alguma coisa, é sobre a graça de Deus. Mas a boa nova é a seguinte, ele venceu. O leão da tribo de Judá venceu, o véu se rasgou, Deus abriu um novo e vivo caminho, e agora, com reverência nos nossos corações, com gratidão nos nossos corações, mas também com intrepidez e com ousadia, nós podemos chegar diante do trono da graça, como filhos de Deus, e nos assentarmos à mesa do Cordeiro, e participarmos do seu corpo, participarmos do seu sangue, e recebermos da sua vida. É com esse espírito de gratidão, de reverência e ousadia, que eu quero convidar os irmãos para que juntos nós possamos comer do pão e beber do cálice. Feche os olhos e vamos orar, já nos preparando para este momento. Obrigado, Senhor, por Tua palavra aos nossos corações. Nos prepara agora, momento que vamos participar da ceia, para que possamos fazer memória de que Teu sofrimento não foi em vão, mas é pela graça. Que assim o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.